Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem com você? Que a graça do nosso Senhor Jesus te alcance no dia de hoje. Mais uma vez aqui reunidos com vocês para que juntos aprendamos mais da palavra de Deus, não é mesmo? Hoje embarcaremos na nossa leitura bíblica no livro de Josué. E eu vou dizer para vocês que a leitura está incrível. Eu posso dizer isso porque eu estava aqui olhando os capítulos, meditando, fazendo algumas anotações e olha, realmente nós iremos aprender muitas lições valiosas durante a nossa leitura do livro de Josué. Eu já quero adiantar que nesses primeiros capítulos, onde narra a transição de liderança de Moisés para Josué e da jornada do povo de Israel para conquistar finalmente a terra prometida, iremos aprender sobre algo muito importante, sobre a fé, uma fé inabalável. Josué, ele demonstra uma fé inabalável em Deus, mesmo diante dos desafios e obstáculos encontrados ali. Ele reconhece que Deus está com ele e o capacita para liderar aquele povo. E a fé de Josué é um exemplo para todos nós, inspirando-nos a confiar em Deus em tempos difíceis. Então vamos à nossa leitura de hoje, Josué, do capítulo 1 ao capítulo 4. Capítulo 1 de Josué. Josué fica no lugar de Moisés. Versículo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Nun: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes Líbanos, a leste, o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude este livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Versículo 10. Preparativos para atravessar o rio Jordão. Então Josué ordenou aos líderes israelitas: vão pelo meio do acampamento, dando esta ordem ao povo: arranjem comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar o rio Jordão para tomar posse da terra que o Senhor nosso Deus lhes dará. E Josué disse às tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste: lembrem da ordem de Moisés, servo do Senhor. O Senhor nosso Deus dará esta terra a vocês para morarem nela e ali viverem em segurança. As suas mulheres, as crianças e o gado ficarão aqui na terra que Moisés lhes deu a leste do rio Jordão. Mas que os homens peguem as suas armas e atravessem o rio na frente dos seus irmãos israelitas e estejam prontos para ajudá-los na batalha.
Eles tomarão posse da terra que o Senhor nosso Deus lhes dará e ficarão morando nela. Quando isso acontecer, vocês voltarão para viver na terra que Moisés, servo de Jesus, deu a vocês aqui, a leste do Rio Jordão. Então, eles responderam a Josué: faremos tudo o que você mandou e iremos aonde nos enviar. Assim como sempre obedecemos a Moisés, também obedeceremos a você. Que o Senhor seu Deus esteja com você como esteve com Moisés. Quem se revoltar e desobedecer a qualquer ordem sua será morto. Acima de tudo, seja forte e corajoso. Josué, capítulo 2. Josué envia espiões a Jericó. Versículo 1. Do acampamento do Vale das Acácias, Josué mandou secretamente 2 espiões com a seguinte ordem: examinem bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. Então eles entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram ali. E chegou aos ouvidos do rei de Jericó a seguinte notícia: alguns israelitas chegaram aqui de noite para espionar a terra. Então o rei mandou para Raabe o seguinte recado: os homens que estão na sua casa vieram para espionar toda a terra. Traga esses 2 para fora. Mas Raabe já os havia escondido. Ela respondeu aos mensageiros do rei: é verdade que alguns homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Quando já estava escuro e o portão da cidade ia ser fechado, eles saíram. Eu não sei para onde foram, mas se vocês forem depressa atrás deles, ainda poderão pegá-los. Acontece que Raabe tinha levado os espiões ao terraço e os havia escondido debaixo das varas de linho amontoadas ali. Os mensageiros do rei foram, e logo que saíram da cidade, o portão foi fechado. Eles procuraram os espiões até o lugar onde a estrada atravessava o Rio Jordão. E antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e disse a eles: eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, os israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Soubemos que o Senhor secou o Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como a leste do Rio Jordão vocês mataram Seom e Og, os reis dos amorreus, e destruíram seus exércitos. Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Então agora jurem em nome do Senhor e prometam que vão ser bons para minha família, porque eu também tratei vocês com bondade. Para isso, peço que me deem um sinal que não me deixe dúvida. Salvem o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs e as famílias deles. Não deixem que nos matem. Os homens responderam: nós prometemos. E se não cumprirmos a nossa palavra, nós é quem devemos morrer, e não você. Se você não contar a ninguém o que estamos fazendo, fique certa de que cumpriremos a nossa promessa. Quando o Senhor nos der esta terra, seremos bons para você e mostraremos que somos homens de palavra. Raabe morava numa casa construída na muralha da cidade. Por isso, ela pôde fazer os espiões descerem pela janela usando uma corda. E ela disse: vão para as montanhas, senão os homens que estão procurando vocês vão achá-los. Escondam-se lá 3 dias, até que eles voltem. Depois, vocês podem ir embora. Os espiões disseram: cumpriremos o juramento que você nos pediu que fizéssemos, mas com as seguintes condições. Quando invadirmos a sua terra, amarre este cordão vermelho na janela de onde você nos fez descer. Junte dentro da sua casa o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos e todos os parentes do seu pai.
Se alguém sair da casa, será culpado da sua própria morte, e nós não seremos responsáveis. Mas, se alguém que estiver com você for ferido dentro de casa, a culpa será nossa. E se você contar o que estamos fazendo, não seremos obrigados a cumprir o nosso juramento. Então Raabe respondeu: eu concordo. Então ela deixou que eles fossem embora, e Raabe amarrou o cordão vermelho na janela. Os espiões foram para as montanhas e se esconderam lá 3 dias, enquanto os soldados do rei os procuravam por toda aquela região. Os soldados não acharam ninguém e voltaram para Jericó. Aí, os 2 espiões desceram da montanha, atravessaram o Rio Jordão e foram se encontrar com Josué. Contaram tudo o que havia acontecido e terminaram assim: estamos certos de que o Senhor nos deu toda esta terra. Todo mundo aqui está morrendo de medo de nós. Josué, capítulo 3. A travessia do Rio Jordão. Versículo 1. Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, saíram do acampamento do Vale das Acácias e foram até o Rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. 3 dias depois, os líderes passaram pelo meio do acampamento, dizendo ao povo: quando vocês virem os sacerdotes levitas carregando a arca da aliança do Senhor nosso Deus, arrumem as suas coisas e sigam a arca. Assim vocês ficarão sabendo para onde ir, pois nunca passaram por esse caminho. Porém, não cheguem perto da arca. Fiquem longe dela, mais ou menos 1 quilômetro. Josué disse ao povo: porém fiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Depois disse aos sacerdotes: peguem a arca da aliança e vão na frente do povo. E eles fizeram o que Josué mandou. Aí o Senhor disse a Josué: por causa daquilo que vou fazer hoje, todo o povo de Israel vai saber que você é um grande homem. Eles saberão que assim como estive com Moisés, também estarei com você. Dê aos sacerdotes que estão carregando a arca a seguinte ordem: quando chegarem ao rio, parem dentro da água, perto da margem. Então Josué disse ao povo: venham cá e prestem atenção naquilo que o Senhor nosso Deus vai dizer. Pelo que vai acontecer, vocês ficarão sabendo que o Deus vivo está entre vocês e que em falta nenhuma expulsará os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. A arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Rio Jordão na frente de vocês. Agora escolham 12 homens, um de cada tribo de Israel. Quando os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança do Senhor, o Senhor de toda a terra, puserem os pés dentro da água, o Jordão vai parar de correr, e as águas da parte de cima ficarão amontoadas num lugar. Era o tempo de colheita, e as águas do rio haviam coberto as margens. Foi nessa ocasião que o povo saiu do acampamento para atravessar o Jordão. Os sacerdotes iam na frente, levando a arca da aliança. Quando chegaram ao Jordão e puseram os pés dentro da água, ela parou de correr, aleluia, e ficou amontoada na parte de cima do rio até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã. E na parte de baixo, o rio secou completamente até o Mar Morto. Então, o povo passou para o outro lado, perto de Jericó, enquanto os israelitas atravessavam pisando terra seca. Glória a Deus! Os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no seco, no meio do Rio Jordão, e ficaram ali até que todo o povo acabou de passar. Deus é maravilhoso. Josué, capítulo 4. As 12 pedras comemorativas. Versículo 1. Quando todo o povo de Israel acabou de atravessar o Rio Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê esta ordem: peguem 12 pedras do meio do Rio Jordão,
do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem essas pedras e coloquem onde acamparem hoje à noite. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido e disse: Passem adiante da arca da aliança do Senhor, o Deus de vocês, e sigam até o meio do Jordão. Cada um ponha no ombro uma pedra, uma para cada tribo de Israel. Essas pedras ajudarão o povo a lembrar daquilo que o Senhor tem feito. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que essas pedras querem dizer, vocês contarão que as águas do Jordão pararam de correr no dia em que a Arca da Aliança atravessou o rio. Essas pedras farão com que o povo de Israel lembre sempre desse dia. Os homens fizeram o que Josué mandou. E como o Senhor Deus tinha dito a Josué, eles pegaram do meio do rio Jordão 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, e as levaram e colocaram no acampamento. Josué também pôs 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde os sacerdotes que carregavam a arca haviam parado. Essas pedras ainda estão lá. Os sacerdotes ficaram parados no meio do Jordão, até que foi feito tudo o que o Senhor, por meio de Moisés, havia mandado Josué falar ao povo. Então o povo se apressou e atravessou o rio. E quando todos já haviam passado, a Arca da Aliança e os sacerdotes também passaram e ficaram na frente do povo, os homens da tribo de Ruben, de Gade e de Manassés do leste atravessaram antes do resto do povo, prontos para a batalha, conforme Moisés tinha dito. Mais ou menos 40.000 homens preparados para guerrear marcharam diante de Deus, o Senhor, indo para o lado da planície de Jericó. E naquele dia, o Senhor fez com que o povo de Israel ficasse sabendo que Josué era um grande homem. E durante a vida de Josué, eles o respeitaram assim como haviam respeitado a Moisés. E o Senhor Deus disse a Josué: Mande sair do rio Jordão os sacerdotes que estão carregando a Arca da Aliança. E Josué fez isso. E depois que os sacerdotes saíram do Jordão e pisaram a terra seca, o rio começou a correr de novo e cobriu as margens como antes. O povo atravessou o Jordão no dia 10 do primeiro mês e acampou em Gilgal, a leste de Jericó. Ali, Josué fez um monumento com 12 pedras que havia tirado do Jordão. E disse ao povo de Israel: Quando no futuro os filhos perguntarem aos pais o que estas pedras querem dizer, vocês explicarão que o povo de Israel atravessou o rio Jordão em terra seca. E o Senhor Deus de vocês secou o Jordão para vocês atravessarem, assim como secou o Mar Vermelho para nós passarmos. Por causa disso, todos os povos da terra vão conhecer o poder do Senhor, o Deus de vocês, e vocês o respeitarão para sempre. Aleluia.